tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser sobre 12 expressões diferentes no português de Portugal. A primeira delas é uma que eu acho assim muito fofinha. Também depende muito da pessoa que tá falando. É assim, alguns portugueses costumam dizer assim, quando vão cumprimentar alguém, eles perguntam: bem disposto? Bem disposta? E isso quer dizer, tipo, tudo bem contigo? Entendeu? É como se fosse isso. Uma outra expressão que eles falam aqui, que eu acho, assim, um pouco engraçado. Quando eles querem afirmar ou confirmar o que uma pessoa tá falando, tem alguns que falam assim: é verdade, sim senhora. Ou então, é verdade, sim senhor. Eu acho muito engraçado. A terceira expressão diferente não é bem só uma, são algumas que na verdade querem dizer a mesma coisa. Isso eu escuto muito falar, tipo, quando eu tô em aula ou sei lá, eu tô participando de alguma palestra. E aí, assim, muitos portugueses, assim, eu acho muito comum aqui, muito comum mesmo. Quando eles querem fazer uma pergunta, ou então, sei lá, por exemplo, o professor ou o palestrante fez uma pergunta. E aí tem um português que quer responder. Aí, ao invés dele falar assim, dele só falar a resposta, não. Aí, a primeira opção, ele fala assim, eu posso estar enganado, mas... a segunda forma de dizer é assim, posso dizer uma asneira muito grande, mas vou dizer. Ou então, quando eles querem fazer uma pergunta, eles falam assim, só uma pergunta, aí eles fazem pergunta, entendeu? Outra coisa que eles falam é tipo assim, posso fazer uma questão? Eu acho engraçado, porque assim, porque eles só não levantam a mão e falam a dúvida, entendeu? Tipo, primeiro eles perguntam, alguns, né? Não, praticamente todos. Ao invés de falar logo a pergunta, ou então falam, só uma pergunta, aí falam, ou então posso fazer uma questão? Aí espero o professor falar pra poder perguntar, entendeu? Ou então quando vai responder uma pergunta, aí diz, posso estar errado, mas, entendeu? Parece que ele sempre tem medo de falar errado, entendeu? Eu tenho essa impressão, entendeu? Eu já perdi a conta de quantas coisas eu falei, mas agora é o seguinte, eu tava, não lembro, eu acho que era numa palestra que eu tava, e aí ele tava explicando lá, só sei que, tipo assim, teve uma hora que, porque no Brasil a gente fala bilhões, trilhões, beleza? E quando o cara foi falar lá, tipo, bilhões, né, não sei o que, quantos bilhões, aí ele falou assim, bilhões. Tipo, aqui, eu acho que é aqui, né? Porque na verdade eu só ouvi esse cara falar. Mas ao invés dele falar bilhões, ele falou bilhões. Por exemplo, vamos supor que ele tava falando lá 2 bilhões de animais. Aí ele falou assim, 2 bilhões de animais. Foi assim que ele falou. Só sei que eu fiquei assim, eu achei engraçado, porque eles não falam 2 bilhões, 2 trilhões, é 2 trilhões. Entendeu? Tem duas palavras aqui que é muito comum. E eu falava totalmente diferente do que realmente, do que é a forma certa de falar. Por exemplo, tem uma palavra aqui que é praxe. Praxe significa, é como se fosse, não exatamente, mas é como se fosse o trote no Brasil, tipo o trote das universidades, entendeu? Quando, tipo, os veteranos pregam alguma peça nos calores, entendeu? E aqui é chamada de praxe. Aí sim, só que é um pouco diferente, porque tem uma tradição e tal, enfim. Quando eu cheguei aqui, na verdade, quando eu ainda tava no Brasil, eu falava praxe. Tipo, eu jurava que era praxe. Eu falava praxe, praxe. Aí quando eu escutei pela primeira vez eles falarem praxe, aí eu, sim. Tipo, eu falava errado. E a outra palavra que era exatamente a mesma coisa que acontecia, que é fish, tipo, não fish, é fish, que é que eles falam essa palavra, né, que quer dizer, tipo, legal, entendeu? Que seria legal pra gente, entendeu? Tipo, aconteceu um negócio ali que foi bacana. Aí eles falam, que fish, entendeu? Quando eu pensava nela, pra mim era tipo, fixe. Que fixe.
Tipo, eu achava que era fixe, mas não é fish, entendeu? É muito engraçado isso. Uma outra palavra que não tem nada demais, mas é assim, eles usam muito aqui. É sítio. Tipo, sítio pra eles é qualquer lugar. Qualquer lugar. Tipo, tu vai pra qual sítio? Ou então, que sítio é esse? Eu acho assim que serve pra qualquer lugar, sabe? E pra gente não. Pra gente, sítio é tipo aquele terreno com uma casa no interior, né? Que é tipo, muita natureza e tal, às vezes tem bicho. Mas a gente pensa mais numa casa assim de interior, com terrenão, né? É isso que é sítio pra gente. Mas aqui não. Sítio é qualquer lugar. Outra palavra que quando começaram a falar, quando eu escutava pelas primeiras vezes aqui, eu ficava sem entender. E assim, eu não quis perguntar, entendeu? Tipo, o que era. Mas eu não sabia. Até que uma hora eu saquei assim, sozinha. Que é cancro. Cancro, não sei o que, cancro, não sei o que, cancro. Aí eu fui descobrir que cancro é câncer. É. Aqui, câncer é chamado de cancro. Às vezes, alguns professores usam mais expressões assim diferentes. Por exemplo, tem uma palavra aqui que é giro. Tipo, giro, eu acho que é como se fosse o mesmo sentido de fish. Tipo, isso é giro, isso é fish. Eu acho que é o mesmo sentido. Aí, um belo dia, uma professora minha falou assim, é uma professora que é, tipo, super empolgada com a matéria dela, apesar de que, tipo, eu não gosto da matéria dela, não. Aí ela tava super empolgada, explicando e tal. Aí, numa dessas, ela falou assim, não, isso é giríssimo. Aí eu fiquei, nossa, achei muito engraçado, porque, tipo, a palavra é giro, sabe? Ela, giríssimo, isso é giríssimo. Aí, eu sei que foi muito engraçado. Aí teve outro professor que já foi um sentido diferente, que ele tava explicando a matéria lá, e aí ele quis dizer que uma coisa é natural. Tipo, natural, sabe? Aí ele falou assim, não, mas isso é naturalíssimo. Eu também achei muito engraçado. Uma outra palavra que quando me colocaram no grupo do curso e alguém tipo, escreveu isso que eu li pela primeira vez, aí eu, caramba, meu, o que significa isso? Que é malta. Tipo, lá no Brasil, quando a gente quer chamar alguém, a gente fala assim no grupo, né? A gente fala, galera, ou então, ei, gente, né? Ou então, deixa eu ver como. Sei lá, a gente fala assim, né? E aqui não, eles falam malta. Ei, malta, ou então malta, entendeu? Aí é isso que quer dizer. Uma outra expressão, não sei nem bem dizer se é expressão, mas é assim, quando eles querem, vamos supor, nas minhas aulas, quando eles querem, tipo assim, eles não entenderam bem o que a professora disse. Ao invés deles falarem assim, a senhora disse isso, 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 eu não entendi. Ou então, você disse isso, 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 e eu não entendi. Ou então, sei lá, tu disse isso e eu não entendi. Não, eles não falam assim, eles falam assim, a professora, tipo, eles estão falando diretamente com a professora e eles não falam, a senhora disse isso, então você disse isso. Não, eles falam, a professora disse isso, 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 eu não entendi. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é tipo assim, quando tu tá falando diretamente com uma pessoa, ao invés de tu chamar, tipo, você, ou tu, ou a senhora, o senhor, eles chamam a professora, disse isso, e pode repetir, ou então, o professor disse isso, e pode repetir. É assim, entendeu? E por último, assim, é tipo uma outra forma de falar um palavrão. Pelo menos foi assim que eu entendi. Tem um palavrão que eu vou deixar escrito aqui, que eles falam assim, quando eles, por exemplo, é porque, pelo que eu percebo, os portugueses falam muito palavrão, entendeu? E quando eles querem falar palavrão, mas eles estão, tipo, numa situação que eles não querem falar pra, sei lá, não ser mal educado, não sei.
Aí eles falam assim, não sei o que, caraças. Entendeu? Tipo, esse palavrão eles falam como se fosse caraças. Ao invés de falar esse palavrão, eles falam caraças. Ou então, eu juro pra vocês que teve uma vez aí que, tipo assim, eu já tinha ouvido as pessoas falarem caraças, né? Mas não, teve uma vez que o cara falou caraço. Eu, caramba, meu, como assim? Tipo, caraças até vai lá, agora caraço. Não, pera. Não sei se eu me confundi. Mas enfim, eu já escutei português falar assim caraças ou caraço, entendeu? Como se fosse, pelo que eu entendi, como se fosse uma outra forma de dizer esse palavrão, sendo que menos. Tipo, como se fosse menos grosseiro, entendeu? Ai, não sei, só sei que foi isso que eu entendi. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem sugestão, escreva nos comentários que eu vou ler. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!